Muito bem, vamos falar de BoJack Horseman. E BoJack nunca foi um desenho para qualquer um. Eu assistia em doses homeopáticas, porque todos os episódios nos levam a refletir sobre a nossa própria existência. E quando eu estava procurando um tema para falar sobre um assunto muito simples e específico, me veio a lembrança desse episódio, Free Churro, que trata do BoJack fazendo um monólogo no velório da mãe dele. Nos Estados Unidos é muito comum que quando os nossos pais falecem, nós, os filhos, precisamos fazer um monólogo, um discurso no seu funeral. E o monólogo do BoJack talvez seja o mais memorável episódio. Este incrível monólogo mistura dor, sentimentos, ironia e um toque de humor. E é claro que nós vamos abordar as expressões mais interessantes do inglês para a gente avaliar juntamente com toda essa carga psicológica que o episódio nos traz. Vamos para a primeira parte. Antes da gente entrar no monólogo em si, eu vou contextualizar o que aconteceu. A mãe do BoJack morreu e quem assistiu sabe que a relação deles nunca foi das melhores. Ele sempre buscava a aprovação da mãe, sempre buscava entender os motivos dela ser tão seca, tão fria com ele. E o que deveria ser um funeral emotivo virou um stand-up muito trágico. E por quê? Porque BoJack é incapaz de sentir luto ou grief. Grief significa luto. Sua mãe foi uma mulher muito distante, muito fria, e ele nunca soube sequer se foi amado pela mãe. O pai de BoJack também foi muito ausente. Então a criança cresceu em um ambiente de vulnerabilidade e fraqueza. E o resultado? Esse adulto de 55 anos, quebrado emocionalmente, possui dinheiro, mas não possui sentido na vida. Então a primeira cena do episódio mostra o pai de BoJack o buscando atrasado no seu treino de futebol, soccer. O nosso futebol que a gente conhece se chama soccer. Futebol é o futebol americano. Durante o caminho, ele reclama o tempo todo, enquanto BoJack fica calado só escutando. E reclamando, triste, que sua esposa não fez nem o sanduíche, que é algo essencial para viver, nas palavras dele. Então ele utiliza esse argumento para concluir. Sooner or later, you need to know that no one else is gonna take care of you. Sooner or later, you need to learn that no one else is going to take care of you. Mais cedo ou mais tarde, você precisa aprender que ninguém mais irá tomar conta de você, cuidar de você, take care of you. Porém, na verdade, ele é apenas um adulto frustrado que vive pensando em seu livro que nunca deu certo. No caminho do funeral, BoJack para no Jack in the Box, que é uma rede de fast food muito famosa nos Estados Unidos, e diz que normalmente o atendente sempre pergunta como ele está, como está sendo o dia. Are you having an awesome day? Hiya, are you having an awesome day? Você está tendo um dia incrível? Ou você está tendo um dia maravilhoso? E ele não poderia dizer está tendo um shitty day, um dia horroroso, um dia... Porque senão ele estaria sendo negativo, já que não existia nenhum motivo específico para ele estar tendo um shitty day. Contudo, hoje ele tem um motivo. Ele responde, minha mãe morreu. Então o atendente começa a chorar copiosamente, pedindo desculpas, e a fila começa a se formar, todos olhando para ele com um olhar julgador, como se ele fosse o culpado dela estar chorando, ou se ele tivesse feito algo para ela chorar. Por fim, ele é que estava consolando ela, e disse, It's fine, it's fine. I mean, it's not fine, but you know, it's fine. It's fine. I mean, it's not fine. But it's fine. It's fine é muito usado no inglês, mas nem sempre quer dizer que as coisas estão bem. Pelo contrário, a maioria das vezes não está bem. Só que quando a pessoa não quer falar sobre isso, ela simplesmente se atém a um it's fine. Então a moça se desculpa novamente e pergunta se ele quer um churro grátis. Ao longo de todo o episódio, ele tenta fugir da realidade, fazendo o seu monólogo virar um stand-up. E se você está assistindo até aqui, já gostou do conteúdo, já gostou do que eu estou te falando, aperta o botão para se inscrever, ativa o sininho para receber as notificações. Sempre irei postar dicas de inglês utilizando filmes, músicas ou séries. Caso você queira saber um pouquinho mais da minha vida de perto, pode me seguir no Instagram também. Lá eu faço vídeos mais curtos, alguns posts escritos, para te ajudar a chegar na sua fluência. Voltando ao episódio, ele enfatiza que tudo que ele aprendeu sobre ser bom foi na TV, revelando esse abandono afetivo por parte dos dois pais. Porém, ele tenta convencer a si mesmo que sua mãe o amava, embora ela não demonstrasse e nem falasse com palavras. Então ele faz uma piada dizendo que ele estava com ela nos últimos momentos, viu as expressões dela e começou a imitar as caretas. Ele diz, If you'd seen her, I swear to God, the only thing you'd be thinking about right now is that I am nailing this impression. se vocês tivessem visto, I swear to God, the only thing you'd be thinking about right now is that I'm nailing this impression. I swear to God, eu juro por Deus,
que a única coisa que vocês estariam pensando sobre neste momento, right now, agora mesmo, is that I'm nailing this impression. É que eu tô mandando muito bem nessa imitação, não é impressão. Mais um false friend. Então ele continua e relata uma hora que ela estava olhando em sua direção e diz, I see you. I see you. I see you. Eu estou te vendo. Sem julgamentos ou decepção. Apenas a aceitação e o reconhecimento de uma outra pessoa no quarto. Que pessoa? Qualquer uma. Apenas ver uma outra pessoa. Algo normal para nós. Mas ele gostaria que ela estivesse o reconhecendo como pessoa, como um filho, como uma pessoa boa. Pois em tese esse seria o papel dela. Reconhecer, amar, educar e direcionar. Sempre para o melhor. Então tudo que ele queria era ser visto, ser reconhecido. Mas ele não tem a total certeza que ela estava vendo ele da forma que ele queria. Então ele tenta entender qual era o significado de I see you. Então ele lembra sobre o velório do pai dele. Ele não lembra da mãe dele dizendo coisas boas a respeito do marido. Porém, quando ele morreu no funeral, ela falou: My husband is dead, and everything is worse now. My husband is dead and everything is worse now. Meu marido morreu e tudo está pior agora. Por que ela disse isso? Talvez porque seja algo comum a se dizer num funeral. Ou talvez porque ela esperasse que alguém dissesse isso no funeral dela. Então BoJack olha para o caixão e diz: My mother is dead, and everything is worse now. Minha mãe morreu. Ou minha mãe está morta. E tudo está pior agora. Ou talvez, e o mais provável que seja, ela sabia que o marido tinha esbanjado toda a herança. E o BoJack fala: He had frittered away all her inheritance and replaced it with crippling debt, which is a pretty shitty thing to leave your widow with. He had frittered away all her inheritance and replaced it with crippling debt, which is a pretty shitty thing to leave your widow with. Ele torrou toda a herança dela and replaced it with crippling debt. E trocou por uma dívida assombrosa, uma crippling debt, algo que nunca vai ser pago. É impossível de ser pago ou demoraria muitos anos e é o suficiente para quebrar qualquer família. Which is a pretty shit thing to leave your widow with. Que é uma coisa horrível para deixar a sua viúva. Widow. Viúva, widow. Então ele começa a contar a história sobre seu programa de TV, que ele cuidava de 3 crianças órfãs. E diz que as crianças têm muita sorte de não conhecer os seus pais porque elas podem imaginar que eles são as melhores pessoas do mundo. E na realidade, em sua vida, os seus pais não eram boas pessoas. Então a mãe de uma garota aparece e ele diz que ela era uma junkie. Junkie é uma viciada. Mas ela got cleaned up. Ficou limpa, se tratou, se curou. Então a menina quis ir junto com ela e o cavalo avisou: Be careful. Moms have a way of letting you down. Be careful. Moms have a way of letting you down. Tenha cuidado. Be careful. Moms have a way of letting you down. Mães têm uma forma, um jeito de te deixar triste, de te magoar. E mais uma vez, ele está retratando sobre si mesmo nessa frase. Então a mãe dela tem uma recaída, ela tem que voltar de carona. So Olivia had to hitchhike all the way home. Olivia tem que pedir carona, hitchhike, ou caronando, all the way home, até voltar para casa. Por todo o caminho, all the way. E ele conclui seu pensamento: séries de TV não podem ter finais felizes, pois senão elas acabam. Retorna ao momento do I see you, eu te vejo, cai sua ficha, que eles estavam na Intensive Care Unit, ICU, que é a UTI, Unidade de Terapia Intensiva, em inglês, Intensive Care Unit, ICU. Ela só leu a placa que estava atrás dele. Ele tenta concluir que sua mãe morreu e tudo está pior agora, mas porque ele sabe que nunca mais terá uma mãe do outro lado do quarto para dizer I see you. Ele acha que ela só queria o que todos desejam, o que todos querem, ser vistos. Ele abre o caixão e percebe que não era o funeral de sua mãe, ele estava no funeral errado. Esse é o fim do episódio. O que a gente tira de conclusão desse episódio? Que BoJack é um personagem que sofre um luto, mas sem afeto. A dor é pela ausência de um encerramento emocional. Nunca vai descobrir se sua mãe realmente o amava ou não. Se apenas tolerava, ou quem sabe nem isso. Isso fica claro quando ele diz My mother is dead and everything is worse now. Because now she's really gone. Minha mãe morreu e tudo é pior agora, porque agora ela realmente se foi. She's really gone. Embora ele não tenha um encerramento da forma que ele gostaria ou que ele idealizou, ele é um personagem que sofre muito. E tenta sempre fazer piadas no funeral como um mecanismo de negação.
controlar as suas emoções por meio de sarcasmo e evitar um luto real. Free Churro é um episódio sobre o vazio, o trauma e a tentativa de encontrar um sentido. E além disso, ele também nos ensina como o inglês pode ser direto, cru ou cheio de significados. Se você gosta de aprender inglês com séries, filmes, música, além de ter essa análise psicológica profunda, se inscreve no canal e me conta aí qual é a cena de BoJack que mais te marcou. Forte um abraço e até a próxima!